Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 30. O que será que o Senhor tem para falar conosco, hein? Vamos juntos nessa jornada hoje? E eu espero que você esteja bem, que Deus abençoe muito você, que o seu dia seja maravilhoso em nome de Jesus, ou que se você estiver indo para a cama agora, ou que já viveu esse dia, já batalhou as suas batalhas, que você possa dormir o sono dos justos, seja renovado e possa acordar amanhã pronto para começar de novo, se assim o Senhor permitir. Vamos lá. Números capítulo 30. Se você não leu, se você não me escutou lendo, deixa eu te contar a respeito do que fala este capítulo. Gente, o assunto do capítulo é os votos feitos através das palavras. Aquilo que você fala, eu farei, eu vou fazer. Mas pera, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tinha ensinado que os homens tinham que prometer nada para ele, para alcançar bênçãos ou respostas de algum pedido. Até aqui, se você vem acompanhando o canal, a gente começou lá em Gênesis, o que Deus fala a respeito de obediência é: observem as minhas festas, os descansos, façam sacrifícios, mas o homem não precisava prometer absolutamente nada em troco ali com Deus, no sentido de dizer, ó, faz tal coisa que eu faço aquilo. Bom, tudo bem, preciso deixar isso claro por causa de uma história que eu vou te contar já já. Mas o que o Senhor vai dizer neste capítulo é: uma vez que você tenha prometido algo, honre com a sua palavra. Então, a palavra, gente, na verdade, deveria ser bem pensada, porque ela deveria ser mantida tanto para com Deus, se fosse um voto feito ao Senhor, mas é lógico, também a palavra tinha que ser mantida em relação ao seu próximo, né? Mas aqui é em relação a votos que a gente vai falar. E o seguinte, o homem e a mulher eram iguais diante do Senhor. Tanto o homem quanto a mulher, uma vez que tivessem aberto a sua boca para fazer um voto diante de Deus, teriam de honrar a sua palavra. Agora, a mulher, eu acredito, eu vou chamar isso de benefício, gente. Ela ainda tinha um benefício. Caso a mulher tivesse feito um voto que era algo que ela fez sem pensar, ou que ela fez num outro momento da vida dela, e ela, vamos dizer assim, se casasse, o seu marido poderia dizer, olha, você está fora desse voto. E a Bíblia vai dizer que o Senhor perdoaria a quebra daquele voto, porque o marido não consentiu que a esposa o fizesse. Então, de que maneira isso fica dividido? Bom, ao homem, se ele tivesse feito um voto diante de Deus, uma vez prometido, estava escrito. Então, ele teria que dar conta da sua palavra. Já no caso das mulheres, se ela fosse solteira, o seu pai, que era o seu responsável, ele seria exatamente a pessoa que poderia dizer: não, você está livre desse voto, você não vai cumpri-lo, ou concordar e dizer, ok, honre a sua palavra. E quando ela se casasse? Bom, quando ela se casasse, então ela estaria debaixo da responsabilidade, da guarda, da proteção do seu esposo. E o seu esposo seria aquele que deveria dizer, olha, você está desobrigada desse voto, você não vai cumprir esse voto. Ele era o responsável por dizer isso. Então, claro, também fala da viúva, também fala da divorciada, mas em outras palavras era assim: se o homem, aquele que era o responsável pela mulher, dissesse, você não vai cumprir esse voto, então a mulher, em obediência ao seu marido ou ao seu pai, iria simplesmente acatar. Quando eu falo de voto, o que vem na sua cabeça? Vem alguma história bíblica na sua mente? Bom, eu te faço essa pergunta por quê? Porque todas as vezes que eu escuto a palavra voto, me vem o nome Jefté na cabeça. Lá em Juízes 11 tem uma história muito triste a respeito de fazer votos. E Jefté, gente, ele não precisava ter feito o voto que ele fez. Quando a gente vê lá no capítulo 11, versículo 29, diz assim, ó, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Jefté havia recebido do Espírito, o povo havia colocado ele, vamos dizer assim, à frente do exército, pedindo, olha, vá e nos vingue, nos livre. Ele até tentou, vamos dizer assim, conversar com outro rei, mas o rei não fez caso, então ele realmente se levantou para ir para a batalha. E o versículo 29 diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele começou a atravessar Gileade, Manassés, e ele estava indo ali na direção dos filhos de Amon. Aí, o versículo 30, a gente fala assim, ó, Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, não diz nada aqui que Deus estava pedindo voto de nada, o Espírito já estava sobre ele, a batalha estava na mão, porque o Senhor estava junto com ele.
Então, ele não precisava ter prometido absolutamente nada. Não era a respeito de esforço próprio, de exército, de espada. O Espírito do Senhor estava com ele. Ia dar certo. Mas qual foi o voto que ele fez? Ele diz assim: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, pausa aqui. Deus ia entregar, o Espírito estava com ele. Mas ele fala, então, se o Senhor realmente for fazer isso, versículo 31, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Você lembra o que é um holocausto? É uma oferta entregue sobre um altar. É uma oferta totalmente dada para Deus, queimada. Veja bem, Jefté teve a brilhante ideia de fazer um voto dizendo para Deus, olha Deus, se o Senhor me trazer com vida para casa e me der mesmo a vitória que o Senhor está falando aqui, né, que eu vou ter, eu vou te dar uma pessoa. A primeira pessoa que sair pela porta, eu dou para o Senhor. Olha que voto super legal. O que será que ele pensou? Por que será que ele achou que Deus preferia que ele matasse uma pessoa ao invés de um animal para fazer um sacrifício, como o Senhor já tinha ensinado? Oferecer um sacrifício de gratidão, um animal, um cordeiro sem defeito, tudo aquilo que a gente tem conversado até aqui. Estava tudo certo. Agora, oferecer uma pessoa queimada? Que ideia foi essa? Para você ver que, biblicamente falando, a gente está nem falando das coisas que a gente fala hoje em dia sem pensar. Jefté me deu uma dessa. O que acontece? Versículo 34. Quando Jefté voltou para sua casa, porque sim, o Senhor já ia dar a vitória, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando, porque pensa bem, não tinha como avisar, ela viu ao longe as tropas, né, o seu pai chegando, e ela saiu dançando, porque o pai voltou vivo da batalha, tocando o tamborim. Continuação do versículo. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Versículo 35. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Eu vou parar essa história por aqui, porque eu nem quero ver o final dela. Se você conhece, você conhece. É triste. É um exemplo a respeito dessa coisa de fazer um voto sem pensar. Então, a mulher, fosse ela casada ou fosse ela solteira, ainda caso o seu esposo ouvisse o voto que ela fez e dissesse, não, isso aí não é bom não, né? Ela ainda poderia ser livre diante de Deus de ter cumprido o voto. Agora, o homem, uma vez dito, tinha que ser honrado. Então, este é o assunto do capítulo. Agora, vamos aplicar para as nossas vidas? Ai, gente, acho que eu nem preciso falar mais nada. Eu acho que a lição direta para nós é, Senhor, ajuda-nos a prestarmos atenção naquilo que falamos. Em momentos de raiva, de medo, em momentos de ira, em momentos de cansaço, sabe aqueles momentos em que a gente está totalmente governado pelas emoções, pela carne, pelo bife? Então, esse momento, gente, é a hora de trancar os lábios. É a hora de realmente falar, Senhor, põe guardas na minha boca, porque agora eu estou pronta para usar a minha boca para destruição. Porque a gente tem o hábito de fazer votos, e aí não estou nem falando de fazer votos com Deus necessariamente, mas estou falando mesmo de falar em voz alta e trazer à existência na nossa mente, nas nossas emoções, no coração das pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que não se deve. No caso, o exemplo aqui do capítulo é realmente falando de fazer voto com Deus. Eu estou aplicando esse conceito para as nossas vidas, não falando de fazer voto com Deus. Ah, eu não vou mais cortar o cabelo. Ok, se você quiser, você pode. Só fica aí com o cabelo sem cortar para sempre. Ah, eu nunca mais vou, não sei, comer chocolate. Nossa, eu nunca mais vou. Ok, é o seu voto, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu digo para você, por exemplo, Mateus 5, versículo 33 e 34, fala assim, ó. Jesus fala, né? Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Então, agora Jesus vai falar uma coisa que os antigos ouviram. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Então, não faça. Mas você vai fazer? Então, cumpra. Agora, o versículo 34 é assim, ele diz... Eu, porém, lhes digo. Então, agora Jesus está dizendo, ó, isso era o que era falado lá atrás.
para os antigos. Agora, eu, Jesus, o Cristo, o Messias, estou te falando o que é para fazer. Ele diz, versículo 34, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. E aí o versículo 35 continua dizendo pelas outras coisas pelas quais não se deveria jurar. Eu juro pela minha mãe mortinha. Eu juro pelo meu filho. Eu juro pelos meus olhos. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Que jurar o quê, minha gente? Jesus está dizendo assim, não jurem de modo nenhum. Se eu juro, tem aquela ideia de dizer assim, não, pode confiar que aquilo que eu tô te falando é uma verdade. Meu pai falava assim quando eu era criança, eu quero ser um macaco peludo se tal coisa não acontecer. Cada vez que eu escutava ele falando, eu quero ser um macaco peludo, eu pensava, não, com certeza vai acontecer, porque meu pai não vai querer ser um macaco peludo. Mas veja bem, gente, como é que a gente pode jurar um negócio? A gente não tem certeza, gente. Olha o sopro que nós somos. Nós, seres humanos, a gente tá aqui hoje, a gente não sabe daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, a gente não tem controle, a gente não tem o governo da nossa vida, essa é a verdade. O Senhor chama e a gente cai duro no chão, acabou-se. Então, jurar como se a nossa palavra fosse algo inabalável é errado. É por isso que Jesus fala assim, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Aí você vai falar assim, poxa, Rita, mas o cristão não tem que ter uma palavra que realmente se mantém? Claro que tem, mas para isso a gente precisa jurar? Não, a gente não precisa. O que a gente precisa fazer é manter aquilo que a gente falou que ia fazer. Então, se você fala, eu tô na sua casa às 8 horas. Esteja na minha casa às 8 horas. Poxa, atrasou porque deu um ruim? Justifica o seu atraso. Mas assim, ensina, você que é um filho de Deus, ensina que aquilo que você fala, tá falado. Não, olha só, Mateus 5,36 fala assim, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Versículo 37 nos dá a resposta do que eu estava falando, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, ou seja, se você fala sim e na verdade a sua resposta é não, você está pecando, você está a serviço de Satanás. O contrário também. Então, como é que a gente faz a nossa palavra ser fiel? É jurando? Não é. Juro pela minha mãe. Não jure. Você já escutou hoje aqui. Jesus não quer que você jure com nada disso. Você vai falar que você vai fazer e vai fazer. Em nome de Jesus você vai cumprir. Você vai se esforçar, vai ser fiel. Fim. E aí, então, a gente fecha o capítulo, eu acho que aplicando isso. O poder da vida está na nossa boca. Provérbios capítulo 18 fala para a gente fazer bom uso da nossa língua, porque a gente vai comer os frutos daquilo que a gente falar a respeito das coisas. Então, a gente não profetiza coisa ruim, a gente não fica falando coisa ruim a respeito da gente, Provérbios 18, 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, bora usar a língua direito, falar coisas boas, profetizar coisas boas, orar por aquilo que não tá bom, ficar reclamando não muda a realidade, não faça votos, não jure, Não fica achando que você tem que mover Deus por aquilo que você dá de troco com ele. Você não é assim, eu faço tal coisa, Deus faz tal coisa. Aí você pode pensar assim, uma coisa para terminar. Rita, mas o jejum? O jejum foi algo que o Senhor Deus nos ensinou. Jesus jejuou. Nós devemos jejuar, mas jejum também não é moeda de troca. Eu vou fazer um propósito de jejum, como se jejum, por exemplo, fosse tipo assim, Senhor, te dou umas horas aqui sem comer, o Senhor me responde a minha oração. Poxa vida, não é assim. Por favor, não pense dessa maneira. O jejum é uma consagração, o jejum é para a gente ouvir a voz do Senhor, o jejum é para a gente fazer morrer a nossa natureza carnal mesmo, Ficarmos sensíveis ao Espírito, mas o jejum não é uma espada nas costas de Deus, fazendo ele fazer o que a gente quer, porque já que a gente jejuou, tipo, Deus fez minha parte, faz a sua agora. Não é assim, amém? Tratemos o nosso Senhor com respeito, porque ele é o Senhor e nós somos servos, amém? Não é a gente mandando nele através de nada e prometendo trocas, não vou comer isso, não vou fazer aquilo ali. Não, nada disso, amém? Deus abençoe muito você e até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus.